Febraban 2025, estamos aqui com a Act Digital, Felipe Poggio. Que honra, meu irmão, bem-vindo. Valeu, obrigadíssimo pelo convite. Bem. Ó, ele que é especialista em inteligência artificial generativa. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desse processo como um todo. Que momento estamos vivendo com toda essa questão de multi-agentes? Eu não sei se você aí tá por dentro do processo, mas eu tava batendo um papo aqui, eu tô impressionado. Que momento é esse, Felipe? Cara, legal. Primeiro agradecer aqui o convite, Pedrão, o pessoal da ACT, pela oportunidade aqui da parceria, né, a AWS ACT. A gente tem uma parceria de longa data e que a gente tem estreitado essa parceria ainda mais, né? E o tema de IA não ia ficar de fora disso. Não tem como. Quando a gente fala de agentes de IA, então, quando a gente fala da evolução, você falou assim, que momento que a gente está? No passado tão recente, mas que parece que foi há muito tempo atrás, surgimento dos grandes modelos de linguagem, eles vieram para trazer novas oportunidades e possibilidades de negócio, né? E que a gente ainda estava numa experimentação ainda um a um, tentando entender, pergunta-resposta, explorar a quantidade grande de dados, análise de dados, mas que a gente foi evoluindo nesse conceito dos grandes modelos e que com capacidades assim, né, já mais fortes, né, já mais avançadas, de raciocínio dos modelos, e avançando agora para funções de agente, né, conseguindo delegar uma função agêntica de exercer algo, né, tomar alguma ação, a gente está vivendo um momento disruptivo. Diria que dentro desse pequeno histórico aqui de IA generativa, vamos falar aí de 2 anos talvez, a gente está no momento de que a gente fala, né, o ponto de virada aqui de disrupção, porque agora os agentes de IA eles vêm trazer capacidades avançadas de execução de tarefas por nós. E isso muda todos os paradigmas, né? Traz uma possibilidade de escala de negócios absurda. Absurda. Eu tô realmente impressionado. Acho que todo mundo que já acompanha vai acompanhar com muito mais força. Agora, por exemplo, ó, lá na AWS, né? As principais vantagens e os desafios. Todas as soluções baseadas nos sistemas de multi-agentes. Como é que a gente pode buscar essa escalabilidade, a otimização dos processos e quais os reais resultados que isso traz para o mercado? Legal. Bom, afastar um pouco. Tive um feedback aí que estava falando muito alto. Boa. Quando a gente está falando aqui ao vivo, né? Ao vivo, irmão. Não, e essa é a pegada mesmo. Até para trazer a leveza, né, da informação que a gente quer. Legal. Cara, quando a gente fala desses sistemas assim, né, de agentes e multi-agentes, a gente tem algumas principais capacidades, né, que vão ajudar as empresas a entregar benefícios de negócio. Mas aqui na Amazon e na AWS a gente sempre fala que o principal é começar pelo caso de uso. Entender qual que é o desafio de negócio e aí sim tentar resolver esse desafio com algum tipo de tecnologia, né? Não é também, agora tem muita hype nisso, todo mundo querendo pegar agentes e colocar em todos os negócios. Nem sempre você vai ter uma demanda específica para fazer uso de agentes de IA. E quando a gente fala de demanda de negócio, são várias, né? Quem está buscando otimização e escalabilidade, escalar sua força de vendas, escalar sua força de operações, tem uma oportunidade ímpar agora de você conseguir fazer uso de agentes, por quê? Botando aqui uma definição básica, quando a gente está falando de agentes, são sistemas de software, né, que vão trabalhar com autonomia, com capacidade de raciocínio, de utilizar tarefas que você delega para ele, utilizando ferramentas também que eles vão ter acesso e observar essas execuções de tarefas até alcançar um determinado objetivo. Então você consegue delegar tarefas para um agente, assim como você delega para um colaborador, para um colega seu de trabalho. Cara, faz isso aqui porque eu estou precisando, estou sem braço para fazer, preciso de uma ajuda, né? Preciso entregar isso aqui hoje e eu não tenho tempo na minha agenda para fazer. Agora você tem a possibilidade de usar esse tipo de tecnologia, né, como agentes, delegando tarefas, entregando as ferramentas adequadas para suportar a completude daquela tarefa e esse agente vai poder exercer por você. Então a gente agora consegue estender, né, escalar a nossa força de trabalho. Quando a gente fala de economia, né, ou redução de custo, otimização, a gente consegue olhar para sistemas ou workflows, né, fluxos de trabalho existentes, mais tradicionais e que levam mais tempo de execução, que demandam muita intervenção manual. Agora a gente consegue observar quais são os pontos que eu consigo trazer mais velocidade numa análise de documento, na verificação, né, de dados, confrontando entre diversos sistemas ou documentos. Então a gente traz ali talvez um processo que levava um dia ou uma semana para ser executado, conseguindo executar isso em algumas horas, né, ou minutos. Ou minutos. Então é uma proporção de escala e de eficiência muito grande que a gente ganha.
Não, é impressionante, né? A diferença dos resultados que você vai alcançar, a quantidade de processo, porque aí também é o que você está falando, é uma mudança gigantesca no momento atual, né? É realmente uma fase disruptiva, porque esse processo também ele é um processo complexo, né? E como é que a AWS se coloca, como facilitar essa implementação dentro das empresas? Como é que vocês fazem toda essa organização para o mercado poder se desenvolver nesse aspecto? Boa pergunta. Bom, nesse início, né, não sei quem está ouvindo aí a gente, que ouviu falar no termo de Agentic AI ou agentes de IA no início do ano passado, talvez poucos. Agora, do final do ano, meio final do ano passado para cá, é só isso que acontece. A gente está aqui no meio da Febraban Tech. Deve estar tendo muito assunto sobre isso. Eu acho que um dos temas que mais vão aparecer eu acho que é o tema são principal. os temas de agente de IA. E vendo essa mudança no mercado, a gente criou uma linha, né, de negócio, assim, de serviço, de produto aqui na AWS, específica para tratar a disciplina de Agentic AI. E, com isso, construímos uma visão de ser a empresa que oferece, né, que provê o local mais seguro e escalável para você criar os seus agentes e orquestrar eles e escalar eles de forma mais performática no mundo. Então, essa é a nova visão aqui da AWS como o pilar aqui de inteligência artificial, mostrando como que a gente está se posicionando nisso. E com isso, a gente está dando um super suporte, né, para a nossa rede de parcerias, para nossos parceiros. A ACT está junto com a gente com vários projetos, que é onde a gente consegue entregar para os nossos clientes as melhores práticas, ou seja, trazer profissionais especializados para entregar os projetos, para ter uma visão estratégica, para implementar uma arquitetura, mas além de implementar a arquitetura, é saber também o que muda nos processos, né? Porque agora você vai ter colaboradores virtuais. A gente já começa a falar de times híbridos, então hoje a gente tem nossas equipes aqui com vários profissionais. Daqui a pouco você vai ter uma equipe que vai ter um colaborador funcional como um colaborador virtual. Então a gente tem que ter novas formas de tratar as equipes, orquestrar e gerenciar elas. Tudo isso a gente tem como melhores práticas, né? Não só a tecnologia, mas lições aprendidas de grandes projetos para conseguir acelerar as entregas dos nossos clientes. Quais os desafios que você acha? Porque assim, dentro de um momento de transformação tão grande, olha isso, né? Quem diria que falaríamos de equipes híbridas de trabalho? Exatamente. Quer dizer, passamos uma pandemia aí relativamente pouco tempo, depois do desafio da pandemia já vem outra mudança, porque isso é uma mudança categórica para o mercado, né? É uma Quais os mudança muito desafios grande. mais ascendentes que você enxerga nesse momento de transformação? Legal. Acho que o primeiro passo, assim, é ser curioso, né? Acho que o importante é que as empresas, né, consigam suportar seus colaboradores a experimentar essas tecnologias e estudar com elas e aprender possibilidades de aplicação dentro do negócio. Acho que o desafio é entender onde são as oportunidades reais de trabalho, quais são as oportunidades reais que você tem aqui de negócio ou quais são os seus objetivos de negócio para o ano, né, do seu departamento, e a partir daí, que a gente fala aqui trabalhando de trás para frente, working backwards na Amazon, beleza, como que eu posso acelerar a entrega desse desafio através de tecnologia? Então, acho que o principal desafio é entender o que é hype, entender, de fato, a aplicabilidade do negócio alinhado com objetivos estratégicos e, a partir daí, entender qual que é a melhor tecnologia, porque a tecnologia agora tem de montão. Então, a gente mesmo, né, dentro da própria AWS, a gente tem várias formas, várias peças, né, para ajudar a entregar um mesmo tipo de desafio ou até para criar uma arquitetura de agente. Vai depender qual a necessidade do negócio, qual o tipo de time que vai gerenciar aquele projeto. Se você quer algo mais gerenciado, menos gerenciado, mais próximo de open source ou mais embedado, né, mais incorporado numa aplicação. Então, assim, entender o desafio, depois do desafio, definir qual que é a melhor arquitetura e como que você vai operar. Não é só os projetos de IA, não são projetos que você, aquele turnkey que você liga, aperta o play e ele vai sair rodando para sempre. Você precisa ter algum time que vai gerenciar, monitorar a qualidade e evoluir constantemente. Então a galera vai ter que estudar muito. É um novo muito, paradigma, né? Exato. É muito estudo, né? Vai ter que se apropriar dessa nova cultura, dessa transformação, porque já está aí. Exatamente. Não tem como fugir. É muito cultural. Então a gente diz que a tecnologia ela está pronta e está evoluindo, né? Então as melhores práticas vêm ali da experiência. Para ter experiência, você tem que estar com seu time preparado, seu time capacitado para conseguir evoluir
nessa tecnologia que muda a cada 2 semanas a gente tem uma novidade. Exato. Então estar atualizado também é um passo super importante. E ainda mais nessa época, né? Porque beleza, as coisas naturalmente vão se transformando, mas agora é um boom, né? É um boom de transformação que tá tudo junto, tanto que é uma feira inteira trazendo esse desafio de como é que a inteligência artificial Sim. vai movimentar o mercado financeiro. Total. E aí quando você fala da estrutura, por exemplo, da questão dessa arquitetura empresarial, quais os componentes nessa entrega que você vê como fundamentais, né, desses agentes de inteligência artificial? Ótima pergunta, pelo fato de o empresarial ali, ele faz toda a diferença. Porque quando a gente está falando de experimentar, fazer uma POC, fazer um piloto, um protótipo, você está muito focado, né, a equipe está muito focada em fazer funcionalmente acontecer aquela etapa ou aquele processo automatizado de pegar um documento, extrair os dados importantes, escrever um cinema, gerar uma cotação, finalizar uma venda. Agora, quando a gente vai para uma arquitetura empresarial, colocar isso de fato em escala, a gente está falando de ter uma visibilidade de quais são as pessoas que podem acessar, quais são as bases de dados que as pessoas vão alimentar esse agente, quais são os tipos de acesso que um agente pode ter, pensar em governança, pensar em segurança, pensar em escala. Então a gente tem também um ponto de vista ali no final de observabilidade. Então como é que você vai conseguir monitorar o que o agente está executando, qual foi o dado que ele acessou, qual foi a base de dados, em qual versão e qual foi o tipo de resposta que ele deu, qual foi o tipo de ação que ele deu, aonde está logado isso. Então quando a gente olha uma arquitetura completa empresarial, ela é muito mais robusta e evoluída comparado a uma arquitetura de protótipo e de piloto. Então acho que o grande desafio está em como que você olha para essa arquitetura empresarial, olhando esses componentes principais. Então, as bases de dados, os sistemas de acesso, os tipos de acesso, as políticas de IA responsáveis aplicadas já na sua arquitetura, nas suas políticas e na sua cultura para criar os agentes, para rodar eles. E no final de tudo tem que ter observabilidade. Você conseguir monitorar, medir resultado, saber o que foi feito, quando e por quem, em qual base de dados. E isso daí já traz um outro tipo de complexidade, por isso que é importante a gente estar preparado, olhando sempre à frente, quando a gente fala de escala, olhando para frente no sentido de governança, né? E a responsável, a governança, são componentes super importantes, são de certa forma intangíveis, né? Não é só um pilar de arquitetura, não é só implementar um componente de guardrails que já existe, mas de como que você desenha uma política e uma arquitetura para tratar tudo isso de forma empresarial. De forma empresarial, e olha o tamanho do problema, olha, realmente é muita responsabilidade para cuidar de tudo isso. Como é que você vê o futuro próximo em relação a isso, Felipe? Sei lá, tanta mudança, tanta transformação. Como é que você enxerga que a coisa vai estar andando daqui 3, 4 anos? Legal, eu diria que um futuro próximo é até menos que isso. Menos que isso, né? É difícil a gente já conseguir prever 5 anos para frente, né? Quando a gente fala desse tipo de tecnologia, está evoluindo tão rápido que ainda não temos uma clareza do que vem pela frente no futuro aí de 5 anos. Agora, o que a gente vê um futuro próximo, de curto prazo, a gente vê os agentes sendo adotados em escala por empresas. Sim. Que vão conseguir adotar essas arquiteturas empresariais, conseguindo governar. Então, conseguir ter explicabilidade vai provar tanto seu resultado quanto vai te dar segurança em cima de riscos, né? Então, uma peça fundamental. Então, a gente vê arquiteturas multi-agentes, arquiteturas com equipes híbridas. Quando a gente fala de arquiteturas multi-agentes, a gente está falando que cada vez mais as empresas vão evoluir num sentido onde você vai ter um agente que vai desenvolver um determinado tipo de tarefa, um outro departamento vai desenvolver um outro agente que faz um tipo de tarefa, mas que eventualmente ele precisa, né, de uma função de um agente que foi desenvolvido por outro departamento. Então, uma visão de marketplace de agentes é algo que a gente vê num curto prazo, num futuro breve, porque você vai ter, assim como as empresas, né, têm diversas APIs que servem a empresa como um todo para executar pequenas tarefas, consultar um saldo, consultar uma informação no CRM, por exemplo, a gente vai ter agentes com tarefas específicas em um marketplace, onde diferentes departamentos, com seus agentes, vão conseguir acessá-los. E aí, sim, vai ser uma arquitetura escalável de multi-agentes. Então, multi-agentes, times híbridos são 2 temas aqui que a gente entende que estão emergindo, mas que vão virar realidade num futuro bem próximo.
Caraca, deu aula, Felipe. Eu quero agradecer demais sua presença aqui no Valeu Impact demais. Sessions. Pô, maravilhoso. Eu tô impressionado, do fundo do meu coração. Pô, Legal. deixa uma mensagem final pra galera. Eu acho que é importante, diante de tanta transformação, se conecta com a gente, que tamo junto. Legal, bom demais. Bom estar aqui. Queria agradecer aqui o espaço. Então, em nome da AWS, agradecer essa parceria junto com a X também. Acho que a mensagem final é, dentro desse turbilhão, né, de informações que a gente é atropelado todo dia, seja curioso, priorize esses temas. Agentes de IA e IA estão aqui para ajudar as empresas. De alguma forma, eles vão tocar você no seu dia a dia. Se prepare, estude, conte com a AWS, conte, né, com a Act também, né, com nossos parceiros, para a gente conseguir estar preparado para o futuro que é super promissor e que já está acontecendo agora. Maravilhoso! Felipe Poggio, senhoras e senhores. Obrigado, Felipe. Valeu, obrigado. Valeu. E a gente segue aqui na Febraban 2025. Fica com a gente que tem muito conteúdo ainda dos nossos podcasts. Valeu, até a próxima.